Olá, essa aula eu vou falar um pouco sobre algumas peculiaridades dos pacientes com necessidades especiais. Na verdade, eu vou focar mais em pacientes acamados, né, por lesão medular, por AVC, por TCE, por paralisia cerebral, porque é um assunto assim que a gente vê muito na atenção primária, principalmente em visitas, então para a gente saber que existem algumas peculiaridades. Então, assim, qualquer motivo que leve à imobilidade, seja ele esses que eu já falei, ou seja até mesmo um internamento prolongado em UTI, por exemplo, né? Teve um paciente está com uma complicação de cirurgia abdominal, sei lá, uma sepse, e está imobilizado, mesmo que ele não tenha nenhuma lesão neurológica, algumas alterações vão acabar acontecendo só pelo fato de ele estar parado, tá? Quais são essas, então, sequelas comuns a todas essas situações? A atrofia muscular, que o músculo, se a gente não usa, ele vai atrofiando, vai contraindo, né? Por causa da ausência desse turnover, né, do metabolismo do cálcio, vai acontecendo uma deteriorização, né, da ossificação, então uma osteoporose, osteopenia, altera também a articulação, vai acontecendo o líquido sinovial, ele tende a secando também. Isso vai tendo também essa ossificação em locais onde normalmente não existe, né? Então em partes moles ou mesmo em ossos, mas onde não é para ser ossificado, né? Tendões, por exemplo. Isso gera deformidade e encurtamento muscular e no caso de lesões neurológicas, a espasticidade, né? Também a urina ela vai acabar ficando em estase, seja por bexiga gerogênica, é bom, né? Bexiga neurogênica. Então ela vai acabar, seja porque a pessoa não está fazendo o movimento de esforço urinário, enfim. Então, a urina ficando ali com resíduo, isso gera o quê? Favorece cálculo, infecção, né? Então o paciente vai ter incontinência também por causa de lesões, né? No caso de bexiga neurogênica, lesões neurológicas. A questão do intestino, o peristaltismo vai diminuir, então vai acabar tendo constipação, pode gerar até obstrução, fecaloma, a incontinência fecal, principalmente se tiver lesão neurológica, as lesões, né, úlceras por pressão, a questão vascular, então a hipotensão ortostática, a facilidade de fazer trombos, então trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, e também pelo fato de estar ali numa posição deitada, favorece a micro broncoaspiração, principalmente se o paciente tem também uma dificuldade de deglutir, né, por exemplo, depois de um AVC, um TCE. O paciente ele tosse menos, a capacidade de limpar o pulmão, digamos assim, está menor, então isso favorece o quê? Pneumonia. Então, infecções muito comuns em pacientes acamados, infecção urinária e pneumonias, né? Sempre lembrar disso. Aqui só para lembrar o conceito, né, do que é com relação à força, a gente tem a plegia, que é quando tem uma perda total ou muito grave, então que impossibilita o movimento. Então, um paciente que tem uma plegia de membros inferiores, né, que é a paraplegia, então ele não anda, ele não fica em pé, né? A função fica bem comprometida, mesmo que ele movimente, mesmo que ele tenha algum grau baixo ali de força, tá? Então a tetra seria membros superiores e inferiores e a para membros inferiores. E a hemiplegia é quando mexe um lado do corpo, né? Afeta um lado do corpo, mas o paciente não fica em pé, ele fica acamado, né, ou cadeirante. Já a paresia, existe a redução, mas ela não é uma redução tão grande a ponto de, assim, o paciente, por exemplo, uma hemiparesia, né, ele fica em pé, ele arrasta a perna, ele não consegue ter um movimento completo
uma deambulação assim, perfeita, mas ele fica em pé, né? Ele consegue andar um pouco, que seja, tá? E a parestesia, né? Lembrar de anestesia só, daí refere-se à alteração de sensibilidade. Então, a questão da força muscular, né? Tem o grau, então 0 não tem nenhuma força, nada, coisa nenhuma. O 1, a gente consegue ver que existe uma contração, mesmo que não haja um movimento. O 2, ele movimenta, mas ele não ergue, então vence a gravidade. O 3, ele vence a gravidade, mas ele não vence nenhum outro tipo de resistência. Então, por exemplo, ele não consegue pegar nada. Ele não consegue... A mínima resistênciazinha ele já cai, né? O membro, por exemplo. O grau 4, ele vence a gravidade, ele vence uma certa resistênciazinha, então pega um copo, sei lá, né? Mas se eu for, quando eu vou examinar, eu falo para ele, ó, faz força contra a minha mão, ele não vai conseguir, tá? Contra a minha resistência, que daí é mais forte, né? Que eu tô fazendo de propósito. E o 5 é normal. Então, as principais que eu vou falar, que eu já tinha comentado. Então, lesão medular, lembrando que tudo que altera a estrutura que está dentro do canal medular, medula, do cone, na cauda equina. A principal causa é traumática, óbvio, mas lembrar que a gente tem causas não traumáticas também, né? Cerca de 20%. Então, um tumor na medula, né? Um tumor ósseo que comprime a medula, qualquer coisa que comprima a medula, né? Uma estenose, uma hernia de disco, enfim, tuberculose na medula, isso pode gerar, tá? Então, a sequela vai ser a paralisia, né, ou paresia dos membros do corpo abaixo da lesão, tá? Então, vai alterar o tônus, os reflexos, vai alterar a sensibilidade. Então, assim, não vai ser simplesmente não sinto nada, né? Mas vai alterar. Vai alterar o controle esfincteriano, não necessariamente vai ficar só relaxado, mas pode ficar até o contrário, pode ficar contraído, alterar a função sexual, as alterações autonômicas, então vasoplegia, altera a sudorese, altera o controle da temperatura. No caso específico da lesão medular, existe uma classificação padronizada, né, de acordo com o nível da lesão, que é essa American Spinal Injury Association, que é a ASI. Que eu não vou falar, que não nos cabe aqui, né, em específico, mas só para lembrar. Aí a gente sempre tem que ver, né, ninguém decora isso, mas lembrar dos níveis de lesão, né, o nível motor, então quanto mais alto vai, mais movimentos ele afeta, tá? Aí uma questão interessante que acontece nos pacientes com lesão neurológica, medular e também TCE, AVC, ou seja, qualquer lesão neurológica, né? Essa dor neuropática. Então, em até 60% dos casos ela acontece em algum momento da vida. E em um terço o paciente ele fica com essa dor crônica. Então, na região afetada, na verdade é uma dor estranha, né? Imprecisa, queimação, choque, formigamento, é uma neuropatia, né? Essa é a ossificação que eu comentei, que já nos primeiros meses após a lesão, principalmente no quadril, que fica mais parado, mas também, né, joelho, tronco, cotovelo. Então lembrar que isso reduz a amplitude articular e pode até bloquear o movimento. Então o que a gente tem que lembrar? Não movimentar uma articulação rapidamente, né? Ou querer que o paciente estique, faça uma extensão completa, uma flexão completa daquela articulação, porque ela pode estar comprometida por causa dessa ossificação. A osteoporose, que eu já tinha comentado, mas o que é importante a gente saber? Que ela já começa em algumas semanas, mas ela atinge um platô, assim, uma estabilidade lá pelo primeiro, segundo ano de lesão. Então ela não vai ser eterna, né, indefinida. Sempre vai piorando. Não. Deu uns 2 anos, ela estabiliza. Mas o que isso tem que fazer a gente lembrar? Que eles fazem fratura facilmente. Então, às vezes, uma mobilização meio brusca já pode fazer uma fratura, né? Interessante isso. A gente tem que tomar esse cuidado. As alterações vasculares, que eu já tinha comentado.
É só uma atenção especial que é essa disreflexia autonômica, que não acontece em outras situações, né, de paciente acamado. É uma crise hipertensiva, então o paciente ele tem uma hipertensão, faz uma hipertensão por um aumento da pressão intra-abdominal e não consegue, por perda de movimentos, os sistemas internos, ele não consegue melhorar essa pressão, tá? Então, principalmente em situações acima de que a lesão é acima da T6. Então, toda situação que cause distensão dessas vísceras ocas, então, uma constipação, gases, um fecaloma, enfim, e estímulos nociceptivos, né? Então, por exemplo, uma infecção urinária, algum outro tipo de infecção abdominal ou abaixo pode gerar isso também. A bexiga neurogênica, que eu já falei, então geralmente o paciente ele vai ter uma bexiga constantemente contraída, então ela vai ser mais espessada, vai ter resíduo. Então assim, às vezes a familiar fala, ah não, mas ele urina, né? Ele faz xixi. Na verdade ele não urina, ele transborda, né? A bexiga enche até uma hora que transborda. Então o que tem que ser feito? Sempre vai ter resíduo, então tem que ser feito uma sondagem de alívio, né, intermitente, a cada 2 horas, mais ou menos. A questão do intestino neurogênico também, que eu já tinha comentado. Aí assim, que a gente tem que lembrar que o paciente, o trauma medular, ele é muito drástico, né, que geralmente acomete paciente jovem, a maioria dos casos, pacientes que rígidos, né, então paciente superativo. É diferente de um AVC, que às vezes já comete um idoso, que já não tinha uma função tão plena, né? Que também é ruim, mas no caso da lesão medular, geralmente então, o paciente está no auge ali, né, do seu desenvolvimento físico. Então, a gente lembrar dessas fases, né? Então, no choque, então, no início ele fica confuso, não entende muito bem o que está acontecendo. Que essa fase que ele está no hospital, por exemplo, né? Depois ele começa a negar, essa negação que a gente confunde, não confundir, né? A gente lembrar que às vezes acha, nossa, ele tá super otimista, que legal, né? Então, não, mas assim, não, eu vou voltar a andar, isso é provisório e tal. Às vezes pode voltar a andar, mas geralmente, né, é bem difícil. Então, a gente tem que ser bem realista com o paciente. O reconhecimento, que é quando ele percebe que não, realmente é definitivo, não vai andar. Só que aí ele entra em depressão, esse é o maior risco, né? De depressão, então ele perde aquele ânimo de vou fazer a reabilitação, vou, né, ser proativo, porque ele vê que não vai ter muito resultado, então pode ter até a ideação suicida, né? E por fim a adaptação, né? Que não tem o que fazer, então ele começa a se voltar a se ajudar, né? Claro que essas fases elas podem não acontecer em todas as pessoas, né? Mas agora com relação à paralisia cerebral, então assim, paralisia cerebral é toda encefalopatia crônica não progressiva, isso que é importante, é diferente de distrofias ou doenças genéticas que vão progredindo, que vão gerando uma lesão progressiva, tá? Então é uma lesão permanente que acontece, né, principalmente por uma falta de oxigenação ou uma hipóxia ou impregnação, uma intoxicação no momento do cérebro em desenvolvimento. Então, o paciente, a vida intrauterina ou neonatal, então principalmente partos demorados, né, prematuridade, então isso é muito comum, tá? Então a gente lembrar que vai afetar tudo, né? Desde motora central, tônus, postura, movimentos. Lembrar que as complicações respiratórias são muito comuns e é o que geralmente leva o paciente a óbito. Então são as broncoaspirações, porque eles têm vários motivos, né? Então, ficar em posição mais deitada, não conseguir expandir muito bem o tórax, não ter reflexo
de tosse, ter muito refluxo, broncoaspirar, não conseguir deglutir, então são todos motivos que levam a isso. Existem já, pode ser grave, que já no nascimento, então você já consegue ver, o paciente nasce hipoativo, já vai para UTI, já fica entubado, enfim, você já sabe que tem um prognóstico ruim. Mas tem casos também mais sutis, né, mais leves, onde a paciente, ele aparentemente tem uma evolução ali normal, mas chega um momento em que começa a ter um atraso no desenvolvimento. Então, por isso a importância da gente saber os marcos do desenvolvimento, né, na puericultura. Então, quando que a criança ela tem que sustentar o pescoço, quando que ela tem que sentar, com apoio, sem apoio, ficar em pé, andar, falar, né? Qual que é como que tem que ser a fala, o desenvolvimento, porque muitas vezes o paciente teve uma leve hipóxia que a princípio não gerou nenhum dano, mas ele começa a ter um atraso no desenvolvimento. Então a paralisia cerebral, ela se envolve o córtex, ela vai ser mais o tipo rigidez muscular, então é aquele paciente que fica todo enrijecido, com espasticidade, né? Se pega os gânglios da base, ele vai ter aqueles movimentos incontroláveis, né? Que é a discinesia. Se pega o cerebelo, ele vai ter muita alteração de equilíbrio, então vai ter coordenação, então é ataxia. E ou mista, né? Que vai ter de tudo um pouco. Geralmente também são pacientes que têm perda auditiva, então até 12% das crianças elas vão ter uma perda senso-neural, né? Ou neurosensorial. Geralmente também podem ter alteração visual de vários tipos e alterações cognitivas e comportamentais. Assim, é muito variado, porque na verdade essa alteração cognitiva ela pode ser tanto pela lesão em si, quanto como sequela da perda auditiva, da alteração visual. Então você já tem um estímulo, porque a criança ela é muito dependente de estímulo. Então você já tem uma deficiência auditiva, vai ser mais difícil ela falar, né? Então tudo uma coisa ajuda a outra, né? A comunicação, que também é a mesma coisa que eu falei, né? Então como eles têm às vezes problema auditivo, então vai ser mais difícil também aprender a falar. E da alimentação, então fatalmente são pacientes que acabam, dependendo do grau da lesão, acabam tendo que usar gastrostomia, né? Não consegue engolir direito. É muito comum também a crises convulsivas como consequência de paralisia. Quais, assim, para a gente lembrar, né? O exame físico é difícil porque a gente perde muito parâmetro anatômico, né? Então, exame pulmonar, né? De tórax, abdômen, a parte da ausculta. Então, são geralmente crianças, muitas delas elas são muito secretivas, então elas vão ter muito ronco de transmissão, né? Muitos ruídos, né? Brônquicos, faríngeos. Então, às vezes elas têm uma hipersalivação, não conseguem tossir direito, então elas não conseguem limpar também direito, né? As vias respiratórias. Muitas têm traqueostomia, então faz um barulho por causa da tráquea, então é difícil, né? Então aqui só para mostrar também a hipotrofia que faz, né? Ele fica enrijecido. Aqui é minha priminha, ó, então eles ficam todos enrijecidos e então tem tortuosidades, né? Então você perde o parâmetro de exame físico. Os que conseguem andar, eles podem ter essa marcha em tesoura, que é a marcha espástica, que é por causa de encurtamento de tendão. Isso é melhorado muito às vezes com cirurgias, né? Com a risotomia. Muito bem, acidente vascular cerebral. Não vou ficar especificando aqui cada um, mas só para lembrar também que as alterações são bem parecidas, né? Então, fraqueza, déficit de sensibilidade, fala, deglutição, linguagem, pode fazer paralisia cerebral, alteração visual, pode ter déficit cognitivo, então muitos pacientes ficam com
com alteração de memória, alteração de cognição mesmo, né, funcional, desorientação e distúrbios de humor muito comum, depressão principalmente, choro fácil, as contraturas, as espasticidades estão principalmente depois de 2 anos de lesão, né, o músculo ele da flacidez passa para espasticidade, né, contratura. Muito comum subluxação do ombro porque fica caído, né? Então aquele paciente que tem uma hemiparesia, né, ele fica com o ombro mais caído por causa de perda de força muscular aqui do manguito rotador e trapézio, e aí isso pode até subluxar. Por ficar paralisado, edema de extremidades. Também lembrar que acontece mais em pacientes idosos, então às vezes eles já têm algum problema de circulação, né? Fadiga, úlceras, queda, então é bem parecido. Trauma craniano, lembrar que pode ser por lesão direta, ou seja, né, direto na massa encefálica, ali uma arma de fogo ou algum objeto, enfim, né, que entra em contato ali, perfura mesmo, né, a cavidade craniana. Ou pode ser por mecanismos de aceleração, desaceleração, que vai fazer pequenas hemorragias, né, por ruptura de veias, estiramento de axônios, impacto. Então, paciente que bate, né, a cabeça, mesmo que não tenha fratura craniana, que às vezes ele faz esses hematomas, né. Pode ser por lesões focais, né, contusões, hematomas intraparenquimatosos. Aí lembrar da escala de Glasgow, que a gente pode usar como referência para ver o nível neurológico do paciente. E as sequelas são todas que eu já falei até agora, né? Todas que já tinha anteriormente. Ou seja, nós temos que ter cuidado com o paciente pelas fraturas, pelas contraturas, pelas deformidades. Temos que ter criatividade, porque às vezes é um paciente difícil de ser examinado. Nossa, tá passando um caminhão agora aqui do lixo. Que beleza, parando bem do meu lado. E temos que ter paciência, né? Porque é difícil. São pacientes, por exemplo, crianças com paralisia cerebral, às vezes são agitadas, a gente não tem comunicação, então é difícil de examinar, né? Lembrar que os locais mais comuns das lesões por pressão, então a gente sempre tem que estar investigando esses locais. E é isso, ok? Obrigada.